tipo assim... Tá cruel o negócio. O Bom, Jhin, ele tá cometendo uns erros muito bobos. Muito bobos mesmo. Ele tem nível pra poder se classificar e ele tá deixando tá desperdiçando essa oportunidade. Mister Mosca, você está pronto? Sim, senhor. Então vamos ao jogo, senhoras e senhores. É a segunda partida, pode ser a última partida pro jogador Jhin nessa etapa, né? Nessa WCS, na verdade, na segunda temporada, hein? É o momento em que o jogador tem que se concentrar e se preparar, jogar o melhor StarCraft que ele puder, cara, porque ele tá por um limitezinho ali, tá ali por um, um fio, literalmente. Vamos que vamos, pessoal. Começando no mapa Estação de Pesquisa Vani, quem joga de Protoss com a cor vermelha na região central inferior do mapa é o jogador Jim. É ele que tá atrás desse placar aí, que tá correndo atrás do Preju. Mas do outro lado do mapa, quem joga de Zerg azul, também na região central, é claro, mas do lado de cima, o nome dele é Petrus. Denis Calai, o que você acha que o Jhin poderia fazer, além de só prestar atenção, para correr atrás desse Preju? Olha, da maneira que ele tá jogando agora, como ele tá um pouco desatento. E eu na situação dele, se tu tá um pouco desatento, tu acha que tu não tá legal pra jogar multitask frenético, joga um jogo safe, não tenta fazer esses push que ele tentou sair da base agora. Joga um jogo pra ele poder tirar a terceira, que nesse mapa aqui é tranquilo o Protoss tirar a terceira dele. E sai com aquele carretel, um monte de unidade atropelando tudo do Zerg, tipo, pra finalizar a partida. Faz a bola da morte e sai derrubando tudo. É um jogo chato de assistir, se tu me pergunta, é horrível de assistir. Olha esse Cara, Petrels. eu odeio assistir isso. Mas ele pode fazer aqui. Denis Calai. Eu tô vendo que ele tirou o Fosso de Desova bem cedo Não. e pegando a dourada. Isso. Essa dourada. Olha, eu só observo por enquanto. Chega agora o jogador Jhin, vai dar aquela olhada, pilar de proximidade na linha de minérios da dourada. O Jhin é bem ameaçador, ele tá dando uma pressão aqui, tem uma usina, né? Ele construiu ali para realmente buscar negar essa expansão na dourada aqui pro jogador Petrels. O primeiro zangão já tá ali atacando esse pilar, na verdade o canhão ele vai sendo atacado. E ele vai pegar a sonda, cara, isso é crucial pro Petrels conseguir fazer isso, garantir que isso saia. O Zangão entra em posição, não deixa passar, cercou ali o canhão de fótons, forçou o cancelamento, vai sair essa base, hein? Essa base vai sair, não consegue negar o jogador Jhin. Não conseguiu negar. E aí que começa os problemas, Pedroca. Tudo que um jogador não quer, tipo, quando tu tá desestabilizado, é trabalhar com uma situação que é fora do controle. O jogador Zerg com uma expansão dourada. Tipo, horrível. Imagina a velocidade que ele pode tirar um push de Baratheon 0. É muito rápido. Então já se coloca numa situação desconfortável. Meu, mas eu continuo... Oi? Não, acabou o respeito. Não existe mais respeito no StarCraft 2. Não existe mais respeito. Acabou, cara. E é interessante. E eu achei interessante também por parte do Petrels. Por quê? Porque antes ele falou que ele quer conseguir avançar para um estágio que ele não avançou ainda no WCS. E ele arriscou. Tirou mais uma douradinha. De boa. Não é bem mais uma douradinha, né? É mais uma dourada lá pra frente. Daqui a pouco ele vai pegar o quê? A dourada no canto, no outro canto direito aqui agora também? A do Jhin? Caraca, meu, o negócio já acabou o respeito, ninguém mais tem... sei lá, meu, eu vou pegar minhas coisas e eu vou embora. Eu não sei mais nada desse negócio. Mano, eu tô adorando isso aqui. Deu uma pena que eu não tô em tempo real aí dentro do jogo. Mas muito bacana essa ideia de tu tirar as duas douradas e, querendo ou não, tu já dá um mind... Mind tudo, né? Mind blow. Exatamente, na cabeça do cara. E ele não vai estar esperando mais uma terceira dourada, né? Só que acontece, agora ele tem um tempo que ele fica frágil. O jogador Jhin ele pode explorar isso, só que ele não sabe que o jogador Petrels tirou essa terceira dourada, né? Mas ele vai ficar frágil por um período ali, até ele poder estabilizar uma quantidade boa de zangão. Mas, cara, se ele consegue estabilizar zangão, se esse portal intergaláctico aí do Jhin não funcionar,
Ele fez um portal intergaláctico. Vai depender do caminho que as Fênix que o Jin tá fazendo vão percorrer. O primeiro suzerano tá passeando pela base do Jin, tá vendo ali, já tá sendo atacado pela Fênix, e agora vai depender justamente, né, da rota de reconhecimento que essa Fênix vai fazer. Perde um tempo agora com o suzerano. A pergunta é, o Jin vai mandar essa Fênix pelo cantinho pra fazer reconhecimento, ou ela vai de base em base? Cara, ela tá indo bem pelo cantinho, galera. Não, ele tá caçando o suzerano, né, por enquanto. Pedroca, tudo bem. Agora ele vê aquela terceira. A questão é que o Patreus, ele vai... agora ele já sabe o que vem. Então ele já sabe o que ele tem que fazer de resposta. Ele já fez os lagartos de esporos. Ou seja, ele sabe que ele pode dronar mais. Fazer mais zangão. Dronar. Mania de StarCraft 1. Fazer mais zangão. Porque ele sabe que não vem nenhuma outra agressão. O jogador, o Protoss não vai ter gás pra fazer 2 tipos de agressão diferentes. Gastar num portal intergaláctico e fazer uma usina de robótica. O Mosca, nesse jogo aqui, cada vez que eu falo meu Deus, o Mosca até para de falar, porque vem bomba, né? Vem bomba. Não, Mosca, 9 minutos de jogo e o Jin não viu ainda a terceira, a dourada. Mas é exatamente isso. Então o que acontece? Pode vir depois a usina, só que ela não vai vir no mesmo tempo que veio as Fênix. É esse ponto que eu quero dizer. Não vai vir o push de Mortal, por exemplo, que ele fez na partida passada. Então ele sabe que ele tem um tempo para poder fazer as unidades dele e tu fica tranquilo para macrar. Eu diria que o jogo tá muito na mão do Patreus nesse momento e é só ele conseguir aproveitar bem essa vantagem macro dele para tirar muita unidade. Eu tô vendo que ele tá fazendo muitos Erg-Mid com uma aprimoramento. Ele mandou um ataque agora, negou a terceira base do jogador Jin, não deixou o Jin jogar à vontade realmente. Se movimentou com as Fênix agora o jogador Jin no topo da rampa da principal. Vai recomeçar a construir a terceira e não parece fazer ideia o jogador Jin de que a terceira do Patreus tá ativa, menos ainda de que ela tá ativa onde... Agora ele viu a Gosma, vamos ver. Ele tá vendo a Gosma ali, tá parado, as Fênix estão paradas no meio do mapa, no melhor estilo Jin. E por quê? Porque tá tendo uma treta lá embaixo. Não para de vir Zergnid na terceira base. O Patreus tá jogando macro contra micro. Simplesmente, ele manda mais e mais unidades. Vai forçar na base da quantidade de Zergnid. Mais uma vez aqui parece... Não vai conseguir forçar. Mas ele força uma troca, ele força a troca de unidades. Mantém o Jin construindo unidades aqui, fazendo fanáticos e tal. Quase consegue cancelar a terceira base do jogador e abre a quarta. Cara, tá obsceno esse negócio. O Jin, o Patreus, ele tem 2 bases douradas, 2 bases parrudas douradas, tá abrindo uma quarta base agora normal, tem uma outra base normal, que é a principal dele, que tá saturada, a Pináculo ficando pronto, tem Antro, cara, nossa... Assim, o Patreus tá jogando Legacy of the Void e o Jin tá jogando Heart of the Swarm, entendeu? É isso que tá acontecendo. Ele vai virar pra Ultralisk, vai virar pra Mamute. O Mamute já vai estar no 2-2, mais ou menos. Nossa, Zorn, ele vai arrebentar com tudo que o Jin tem. O Jin, ele precisa dar uma resposta, ele precisa fazer alguma coisa, precisa atacar, precisa... Ele tá só agora, nesse exato momento, sofrendo. E ele não tá causando... São 2 douradas, Pedro, que isso é... Cara, isso é bizarro, muita coisa. É bizarro. Não, vamos dar uma olhada na entrada de recursos aqui dos dois, ó. Você tem o mesmo número de trabalhadores, né? Então é um número relativamente próximo aí de entrada de recursos. Mas você repara que é o seguinte, o que o Patreus está entrando de gás a mais é o que faz a maior diferença, né? Porque ele precisa de menos trabalhadores na linha de minérios para conseguir a mesma quantidade que o Jin está extraindo, e ele compensa isso extraindo um excedente em gás que tá virando todo esse monte de tecnologia aqui. Tá virando infestador, tá virando o 2-2 que tá saindo, aprimoramento de ataque de Mutalisca, e daqui a pouco vai virar uma esquadrilha de Mutalisca monstra. Um enxame aéreo. Exato, ele tem muito recurso que ele pode fazer agora nesse momento. Ele pode... Nossa! Ele abriu um leque de infinidades aí pra ele, e isso é muito bom. Cara, o Patreus, ele tá a um passo de se classificar. O Jin agora ele vai ter que manter a paciência dele, já que ele ficou na base por esse tempo, ele vai ter que ficar na base por mais tempo ainda, vai ter que fazer uma bola da morte, não tem outra maneira, não dá pra ele atacar com meio coração, ele vai ter que atacar com o coração todo, ou seja, vai ter que apostar tudo num ataque muito forte. Então ele tem que esperar agora vir, e quando ele vir, ele tem que sair varrendo. Aquela primeira coisa que ele tem que fazer é varrer aquela dourada ali no meio do mapa, né? Pois é, o cara tem que começar a descascar a cebola camada por camada, né? Desmontar a economia do Patreus, porque a coisa está completamente fora de controle, não tem outra forma de ver. Assim,
E quanto mais o tempo passar, aquela velha história que a gente fala, pessoal, mais do que nunca, nesse momento, cada segundo que passa de jogo trabalha contra o Jhin. Trabalha a favor do Petrels, mas numa proporção que a gente nem está acostumado a pensar. Vem pela direita agora, eles dão a volta, dá uma brincadeira de ciranda. Olha o run-by, monstro, mas tá fechado. Não rolou o run-by, vai pra expansão da terceira base. O ataque agora é do Jhin, na expansão dourada justamente do Petrels, que já usufruiu absurdo dessa base. Ele que já tem a terceira base ali rolando, já tem víbora. Cara, tem 15 minutos de jogo, já tem víbora extraindo energia da incubadora ali do lado esquerdo. A gente vê um jogador Protoss negando, né, uma das douradas aqui do jogador Petrels, que já tem Mamutos, já tem 3-3 sendo pesquisado, já tem ataque aéreo Zerg saindo. Enfim, o jogador Protoss está correndo atrás do mais 2 de ataque, então somente. E não dá pra dizer que a bagaça não ficou louca, realmente. Mas agora, só que agora o Jhin, ele tem... Tem a bola da morte, né? Exatamente, ele tem a bola da morte. É onde ele vai confiar tudo. Só que ele precisa saber que tem esses mamutos pra ele começar a botar imortal na composição. Porque os colossos não vão dar conta, Pedroquinha. Na hora que os mamutos começarem a quebrar os campos de força, nossa, as unidades Zerg vão grudar. E aqueles fanáticos vão sumir do mapa. E víbora, cara, vai rolar víbora nessa bagaça aí, ou puxando a unidade, ou mandando a nuvem cegante e inutilizando os colossos. Então, vai ter que ficar muito ligado aí o jogador Jhin nessa brincadeira. Mas perdeu o Zegnid pra dar com o pau aqui o Petrels. Hora do momento tenso, vai se acertando o jogador Jhin, vai se preparando pra atacar, certo posicionamento. Vamos lembrar, galera, que Petrels é o cara das mamutos que não morrem, hein? Galera que assistiu hoje sabe que é o senhor transfusão. Fica ligado aí que vai acontecer. Vai começar a treta. Acompanha você. Transdobra temporal acontecendo. Mandou no Vencegante. Colossus tendo problema pra atacar. Vai avançando o jogador Zerg. Grudou na galera. Transfusão não para. A Mamutos vira máquina de moer carne. É o bicho papão do StarCraft 2. Não desce a vida dessas Mamutos, cara. Essas Mamutos não descem. Morreu uma... Pera aí. Um minuto de silêncio que morreu a Mamutos. Vem pra cima o jogador Zerg. Não tem absolutamente nenhum segundo de perdão. É 110 de suprimentos contra 160. Tá aí o poder de guerra dessa máquina de matar do jogador Zerg. É o Petrels entrando em cena. Denis Kalai. Cara, como tu falou, a transfusão, cara, é espetacular. Ele manda muito bem nas transfusões. E não adianta, né? Mamutos, ele limpa todos os fanáticos. Olha, não sobrou nada. O Jhin vai ter que preparar uma segunda onda de unidades ali. Uma segunda leva da morte aí, porque é o que ele tem pra arriscar. O Petrels, ele pode aproveitar, ele pode tirar mais uma expansão, ele tem que tirar uma expansão também, ele não pode estar confiante, porque ele está ficando sem recursos na expansão de minério dourado. Então ele precisa agora tirar mais uma expansão, só que a tecnologia dele está muito na frente, né? Ele já está com Mamutos ali, com 3-3 praticamente pronto, não sei se está pronto aí para ti já. Já está 5-3? Não, Carapaça não saiu ainda. Carapaça não saiu ainda, não. E ele tá pesquisando ela? Não, tá de boa. Tá só fazendo Mamuto, tá pesquisando Carapaça pneumática, creio eu. E agora começou a pesquisar o 3 de armadura. Tava demorando até, pra falar a verdade. Mas enfim, ele, querendo ou não, o Mamutos é um diferencial muito grande. Só que, como eu falei, agora tem a bola da morte que o Jhin vai começar a fazer novamente. E ele vai começar a adicionar muito imortal nela. Ou seja, não dá pro o Petrels agora só ficar com Mamutos. Ele precisa fazer uma composição com mais unidades, porque se ele pegar um engage ruim aí, o Jhin micrar muito bem selecionando os imortais. Nossa, crescimento fúngico e as Fênix deram GG aqui. Deram GG? As Fênix já eram. Então, o Jhin ele vai ter que mandar muito bem. Vai ter que mandar muito bem no micro dos imortais ali. Se ele focar com todos os imortais, não dá tempo. Moscão, tô falando de um Petrels com 200 contra um Jhin que tava até agora há pouco com 150 de suprimentos. Isso é dureza, né, cara? Run-by na principal, tirando completamente de posição o jogador Jhin. Petrels vai chegando pela esquerda, até tímido, tá até cauteloso o Petrels, hein? Run-byzão tá solto dentro da base do Jhin, cara. Olha o terror que tá rolando, ninguém abaixa a vida aqui. Diga lá, Mosca. Nossa senhora, agora que apareceu aqui pra mim que teve esse Run-by. E Run-by, meu amigo, Zerg na base Protoss é horrível, né? É muito BM, né? Os abdução no Fanáticos é sacanagem, né? Só pra não acabar de matar a incubadora, mas matou. Petrels tá
Não, aí desestabilizou o Jin, aí desestabilizou. Feedback nas rainhas, tentando pôr pressão, feedback conseguiu pôr pressão, mas perdeu muito o Templário Supremo à toa. Crescimento fúngico revelou todos os Templários das Trevas, voltaram a ficar invisíveis, saíram do crescimento fúngico. Perde agora os infestadores aqui, o jogador Petreus começa também a dar uma desestabilizadinha e o Jin quer buscar o jogo. Mais crescimento fúngico rola. Chegou agora as Mamutos, dá aquele abraço da Mamutos, aquele abraço bem apertado. Saindo mais lagartas aqui para não perder os zangões. E acabou o ataque. Mas que terror que tocou. O Jin ganhou um tempinho nessa brincadeira. Ele ganhou um tempinho. E ele precisa desse tempo, Pedroca. Ele precisa formar a bola da morte dele. E a bola da morte Protoss ela é totalmente baseada em gás. E é a coisa que ele menos tem. Ele tem muito minério, mas ele tem pouco gás. Então ele não pode gastar simplesmente chegar ali agora e gastar os minérios dele e adicionar tudo em fanáticos. Os fanáticos não fazem nada contra mamutos. Não adianta ele querer arriscar isso e ele sabe. Então ele tá esperando o gás ficar pronto, tá sendo paciente, tirando as unidades. Ele tá jogando certinho agora o Jin. Ele tem que esperar, não tem o que fazer, ele tem que esperar. Esperar a composição certa e dar o engage, porque quando der o próximo engage, ele tem que vencer do Zerg. Tem que sobrar unidade pro Protoss. Pra daí sim ele pode tirar uma leva de fanáticos e finalizar a partida. Essa é a chance do Jin nesse jogo. Bom, mais 2 de ataque aéreo sendo pesquisado. Transição que o Petreus botou no forno. Ele tá cozinhando em fogo baixo essa transição já faz um tempo. Já vem chegando os Lords das Castas. Vai negar mais uma vez essa base aqui, ou tentar, na verdade. Porque a Mamuto dessa vez está em posição. Cancela, fi. Cancela, fi. Cancela, fi. Cancelou. Obrigado. E... enfim, Lords das Castas estão saindo aqui pro jogador Petreus, eu já desencanei de falar bonitinho de novo. E vem agora pro ataque pelo lado esquerdo, mais transfusão. Porque eu acho que o Petreus está jogando que nem a campanha, sabe? Que a transfusão é automática. Sim. Lords das Castas, olha que interessante, os Templários Supremos, eles tentam se aproximar para dar o feedback, e aí os Lords das Castas estão cumprindo uma função fundamental, que é impedir os Templários de se aproximarem. Todas as outras unidades não têm esse alcance, né, para atacar de longe assim. E o Templário Supremo tenta se aproximar para dar o feedback, não consegue. Tempestade na galera! Feedback everywhere! Crescimento fúngico e nuvem cegante não deixa ninguém funcionar. Vem pra cima o jogador Zerg. Masqueen matando o exército Protoss. Abraço agora com as Mamutos. Vem aquele abraço bem apertado e bem quente do jogador Zerg. Transfusão que não acaba mais. Mamutos que não morre. Impressionante a velocidade que as unidades mastigam as unidades Protoss. E que coisa de louco! Meus amigos, pra onde foi todo aquele exército Protoss que tava aqui? Eu não sei. Deve ter voltado pra Doom. Ou pra Iron, na verdade. Porque é impressionante o que o Petreus está fazendo com essa composição aqui. É o novo meta de Zerg se formando aqui diante dos olhos da galera. Que pancadaria, que jogo bonito, galera. Que jogo bonito do Petreus. Que jogo bonito, Petreus, jogo fino. Ele mandou muito bem lá com a nuvem cegante, mais Vou te interromper, Denis Calai, porque o cara vai subir a rampa e agora o bagulho ficou louco de vez. É hora de finalizar essa bagaça. Tem terrano infestado voando, parasitoide caindo na cabeça da galera. Ele invade a terceira base, menos de 100 de suprimentos e voltando, tentando fazer força. Tenta espremer alguns segundos de jogo mais aqui, até transfusão naquele corruptor que só tá sozinho atacando aquele colosso, aquele corruptor solitário. Puxa o colosso pra perto e explode no meio do ar. Os tormentos tentam fazer algum tipo de milagre. Mamutos vem chutando a porta aqui, vai avançando o jogador Zerg. Não tá rolando transfusão, ela morre pelo bem do enxame. E 200 que não desce o suprimento do jogador Zerg. É GG! E classifica, Petreus! 2-0, senhoras e senhores. Show de bola, gostei muito do que eu vi ali. O micro lá na hora foi impecável do Petreus, ele mandou muito bem, mandou aquela nuvem cegante, mandou o fungal, que agora me fugiu o nome, e prendeu as unidades. Cara, mandou super bem a partida inteira. Só que como tu falou, o novo metagame Zerg contra Protoss, não dá pra se dizer isso porque a vantagem econômica que o Petreus tinha ali era muito grande. Desde o início já, né? Aquela dourada fez o diferencial total, porque não tem como tu ter tanto recurso em um prazo tão curto de tempo. E o Petreus tinha todo esse recurso e ele podia fazer o que ele fez. Ele tinha várias tecnologias pesquisadas, ele tinha tudo, ele tinha infestador, tinha Lorde das Castas, tinha os mamutos. Então são unidades que custam muito caro.
E se não fosse as douradas, ele não ia conseguir fazer aquilo. Mas ele jogou bem desde o começo, desestabilizou completamente o Jin, que não tá num dia bom. Essa última partida ele até jogou melhor do que as outras três que nós acompanhamos. Mas o Petrels foi mágico nessa. E essa daí foi ele que tirou um coelho da cartola, com essa ordem de construção que ele fez. E espetacular, cara. Gostei muito e acho que o pessoal de casa também curtiu pra caramba. Isso aí, Moscão. Também, cara, concordo plenamente. Petros foi mágico. É um coelho atrás do outro que foi. Desde